Sejam bem-vindos ao Farofa Geek, eu sou a Bu e hoje a gente vai fazer uma análise explicativa da série da Netflix Sombra e Ossos. Sombra e Ossos é uma adaptação da trilogia de livros da escritora Leigh Bardugo. Eu ainda não li os livros, mas eu fiquei com muita vontade de ler depois de ver essa série. E se você também ficou, a gente vai deixar aqui no link na descrição do vídeo para vocês comprarem esse livro. Lembrando que se vocês compram pelo nosso link, vocês não pagam mais nada por isso e ainda ajudam a gente com uma pequena comissão. E se você ainda não começou a assistir a série, assiste porque eu achei ela bem divertida, eu gostei muito do universo que foi apresentado, eu achei muito inteligente algumas coisas e algumas soluções. E ela me lembrou uma série de fantasia que, pra mim, foi uma mistura de His Dark Materials com The Umbrella Academy, com O Último Mestre do Ar, com Harry Potter. Enfim, tem um quesinho ali de muita coisa na série, mas que a mistureba toda eu achei que ficou de uma qualidade muito boa. Me divertiu bastante. É previsível, né? Aquela coisa que a gente já sabe que é uma série infanto-juvenil, né, gente? Não dá pra achar a coisa mais inteligente do mundo, mas me divertiu. E se, assim como eu, você não leu esse livro, eu acho que é normal e natural que você se sinta tão perdido na série quanto eu fiquei. Eu achei isso bem bacana, inclusive, porque a série, ela não sai te explicando tudo. Ela te joga nesse universo completamente novo e muito bacana, e ela espera que você pegue ali rapidinho tudo que tá acontecendo. Ao longo da série eles falam tanto nome diferente que eu tive dificuldade em associar que todos aqueles nomes estavam se referindo à mesma classe, que era a dos Grishas. Então minha sugestão pra você é que se você ainda não terminou de ver a série, mas você já começou, continua aqui comigo, vê esse vídeo porque ele vai te ajudar a entender essa miscelânea de classes e raças diferentes que tem nessa série. Esse vídeo especificamente vou falar sobre os Grishas, mas se vocês quiserem também que eu explique outras coisas, outros territórios, me avisa aqui nos comentários que eu posso fazer mais vídeos sobre a série. Mas afinal de contas, quem são os Grishas? Tell me what happened in the fall. Os Grishas, eles são humanos que praticam o que eles chamam na série de pequena ciência. Eles não acham que o que eles fazem é magia, eles não chamam desse nome de magia, porque para eles não criam nada de novo. O que eles conseguem fazer é manipular matérias e elementos que já existem no mundo. Então, para eles são cientistas que praticam essa ciência e não magos que praticam magia. E muito raramente, a cada aparição do cometa Halley ou mais que isso, nasce um Grisha específico com capacidades hereditárias de conjurar a luz, como é o caso da Alina, e de conjurar sombra, como o caso do Alexander e da Bagra. Os Grishas, eles fazem parte do segundo exército de Ravka, que é a região da série que se passa basicamente toda a primeira temporada e que, um parênteses aqui interessante, a escritora utilizou como base para essa região a Rússia lá da época dos czares, o que faz todo sentido, né? Os nomes parecem russos, a caracterização das pessoas, até o chapéuzinho que os Grishas usam, né? Tudo realmente lembra muito a Rússia. E o frio que faz lá também, né? Por ser uma região bem grande no mapa e também ser a região que tem a dobra, que é o que divide Ravka oriental da ocidental, Ravka é uma região que é muito atacada, então eles têm um exército muito presente. O primeiro exército deles é composto por humanos e o segundo por Grishas. E apesar deles terem um exército pesado de Grishas, o preconceito dos humanos sem poderes nenhum contra essa classe é realmente muito grande, inclusive dentro da própria Ravka. O primeiro exército, por exemplo, boa parte deles não curtem o segundo exército, que é o exército composto por Grishas. Além disso, existe uma região nesse universo em que o preconceito contra as Grishas é tão grande que criaram um exército, que são os Druskells, que servem basicamente como a Inquisição daquela época. Eles prendem Grishas, julgam elas em julgamentos que são completamente equivocados e aí elas queimam na fogueira. E o que eu sinto aqui com os Grishas é a mesma coisa que eu sinto com os X-Men, por exemplo, né? Faz sentido o homem ter medo de tudo que é diferente, ainda que mais poderoso. Agora, eu não consigo entender as classes que são mais poderosas, tipo os mutantes ou os Grishas, aceitarem essa submissão, aceitarem serem caçados, sofrerem esse tipo de preconceito, sem sair pisando em todo humano pra calar a boquinha deles.
Mas vamos lá, os Grishas, eles são tanto homens quanto mulheres e eles se dividem em 3 classes: Corporalky, Materialky e Etherealky. A Corporalky, ela se subdivide em 3 tipos diferentes de Grishas. Existem os curandeiros, que o nome já fala por si só, né? São os médicos daquela sociedade, eles têm poderes de cura. Os sangradores e os tailorings. E aí já entra uma coisa que eu na série, só assistindo, não entendi. Pra mim, os sangradores, eles eram um tipo diferente de ser e Grisha era outro. Mas não, os sangradores, eles são o tipo de Grisha que conseguem manipular os órgãos internos das pessoas. E é chamado de sangrador porque ele consegue literalmente fazer a pessoa sangrar de dentro pra fora. Mas além disso, eles conseguem controlar a pressão arterial da pessoa, conseguem controlar o ar, fazendo a pessoa morrer asfixiada. Mas eles fazem coisas mais simples e mais sutis. Porque como eles afetam cada molécula do corpo da pessoa, eles são capazes de controlar as emoções das pessoas e influenciar elas. Por causa desse poder específico, eles são o tipo mais temido de Grisha. Inclusive, são temidos por outros Grishas. Porque imagina, é o tipo de Grisha que consegue controlar você, te influenciar a fazer alguma coisa que de repente você não queria fazer. Então, entre os Grishas, eles são os mais temidos e, consequentemente, os mais respeitados. Os tailorings, eles são os Grishas responsáveis por conseguir manipular a aparência da pessoa. Um exemplo que a gente tem na série é a Guinya, aquela Grisha que fica amiga da Alina quando ela entra lá no pequeno palácio. Ela sempre fala que ela tá maquiando a rainha e ela consegue só mexendo o dedo botar a sombra rosa, sombra roxa. É por causa disso. Se ficar só na make é até um pouco inútil, né, o poder dela. Se bem que seria muito bom ficar me maquiando só mexendo minha mão. Mas eles conseguem também ir mais a fundo e mudar um pouco a aparência da pessoa como se fosse uma plástica mesmo. Vamos mudar agora a ordem dos Grishas e falar dos Etherealkys. Os Etherealkys também se subdividem em 3 classes: os Inferni, os Tidemakers e os Scholars. Os Inferni eram outro na série que eu não tinha associado que era Grisha. Eu achava que era uma outra classe de lutador, mas não. Eles são os Grishas responsáveis por manipular o fogo. Eu acho que é um dos tipos mais comuns de Grishas porque a gente vê bastante eles na série. Os Tidemakers, eles manipulam a água e os Scholars manipulam o vento. Um exemplo de Scholar que a gente tem, eu esqueci o nome dela agora, mas é uma que é a rival da Alina. Quando ela chega no pequeno palácio, é uma que gosta também do general, né, do Alexander, e ela manipula o vento. Os Etherealky, eles me lembraram um pouco Capitão Planeta, né? Só faltou o gelo. É gelo, fogo, água, vento. O poder é de vocês! Só que aqui dentro dos Etherealky entra também aquela classe especial que eu falei que acontece só em uma passagem do Cometa Halley, que são os Conjuradores de Sombras e os Conjuradores do Sol. Eles também são Etherealky, mas eles quase não existem. Como a gente já falou, é o caso da Bagra do Alexander e da Alina. Para fechar, a gente tem os Materialky. Os Materialky, eles se dividem em Durask e os Alchemy. Os Durasts, eles manipulam matéria. Então, aço, madeira, vidro, pedra, plantas, tudo que tem matéria, né, concreto. Já os Alchemy, eles também manipulam matéria, mas de um lado mais abstrato, digamos assim. Eles manipulam a química. Então eles são responsáveis por fazer explosões, venenos. São realmente os alquimistas dessa sociedade. Os Durasts e os Alchemies, muitas vezes eles não são diferenciados. E as pessoas tratam eles em conjunto como Fabricators. E eu tenho uma curiosidade para falar sobre os Durasts, mas eu vou deixar para falar daqui a pouquinho quando a gente entrar pro final do vídeo, porque aí talvez isso possa ser um spoiler da 2ª temporada. Então, para quem não quiser mesmo saber nenhuma informação que não tenha sido mostrada na série, eu vou fazer isso. Você fica comigo até o final do vídeo só se você quiser ouvir essa curiosidade. E a última coisa que eu separei aqui para falar para vocês antes de finalizar o vídeo é apresentar um mapa desse novo mundo que a Lee criou. Como eu já falei, a gente tem no centro Ravka, que se divide na leste e na oeste desde que houve a criação da dobra, que divide o país ao meio. Também, como eu já falei, a Ravka ela é baseada na antiga Rússia. Só que essa escritora ela homenageou outras partes do mundo também com esse livro. Kert
E Ketterdam é uma homenagem à Holanda e Amsterdã. Ketterdam e Amsterdã realmente pareceu bastante. Essa localidade ela apareceu um pouco na série porque era onde estavam habitando os Corvos, que são aqueles 3 amigos que também foram na missão para tentar resgatar a Lina. Fjerda, que fica ao norte, é uma homenagem à Escandinávia. E a gente vê um representante dessa parte do mundo na série, naquele escravocrata que captura a Nina. O Fjerdan que aparece na série, ele é um Druskel. Como a gente falou, o que ele faz é capturar grixas para julgar e depois queimar na fogueira. Ao sul do mapa a gente tem Churran. Churran é uma homenagem à Mongólia e à China. E nós temos uma representante na série e não é só uma representante, é a representante. Porque a nossa protagonista, a Lina, é uma órfã que é parte Shu. A mãe dela era Shu. E inclusive a gente vê na série que essas pessoas sofrem bastante preconceito, elas estão à margem da sociedade. Uma outra parte que ainda não apareceu nessa primeira temporada, mas já foi falada, é Novi Zan. Novi Zan será uma homenagem às Américas e à Austrália. E agora eu vou voltar para falar a curiosidade. Então, se você não quer saber a curiosidade sobre quem é um Grisha na série, sai do vídeo e assiste depois da segunda temporada. So no pressure. O nosso Grisha misterioso nessa série é o Jesper. Isso mesmo, o nosso pistoleiro que faz parte dos Corvos, ele é um Grisha da classe Durast. Só que ele não usa os poderes dele. E aqui vem uma outra curiosidade. Um Grisha, quando ele não usa os seus poderes, ele começa a ficar doente. Não é doente, mas quando ele luta contra os poderes, isso pode se materializar de algumas formas. No caso do Jesper, a não utilização dos poderes dele tornou ele um cara muito impulsivo, meio sangue quente de fazer o que dá na telha sem se importar com as consequências. Ele é um pouco inconsequente por causa disso. E ele não usa os poderes dele como uma promessa ao pai, porque a mãe do Jesper era uma Grisha e ela morreu usando os poderes para tentar salvar 2 crianças. Isso traumatizou o pai, e aí o Jesper então prometeu que não usaria mais os poderes. E ele cumpre essa promessa. Good girl. Now the work begins. Esse foi o nosso vídeo explicando o que é um Grisha. Eu espero que ele ajude você a assistir essa série, porque eu achei que ficou um pouco confuso demais. Ficou muita informação pra gente absorver e poucas explicações dadas. Você tá curtindo Sombreossos? Você já terminou e curtiu? Deixa aqui pra gente nos comentários. E lógico, se curtiu esse vídeo, não se esquece, gente, se inscreve aqui no canal e assina o sininho de notificações, porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo. Um beijo e até a próxima!